Olá, minha gente tântrica! Sejam muito bem-vindos a mais um Pílulas by Tantra. Eu sou Felipe Graneman, terapeuta tântrico, e por aqui a gente compreende muito mais sobre o que é Tantra, Neo-Tantra e traz ferramentas simples para compreender o nosso dia a dia de maneira muito mais potente e, claro, muito mais tântrica. Mas antes de começar, como sempre, deixa teu like e também nos segue nas redes sociais que aparecerão aqui no ecrã para que você receba ainda mais conteúdos como esse. E lembre-se, nós temos outros programas muito especiais aqui na Prazer TV, então assistam todos. Tudo no Neo-Tantra quer que você desperte a tua energia sexual, vital e criativa, a famosa Kundalini. Com certeza você em casa já deve ter ouvido falar dela. Tudo no Neo-Tantra quer que essa energia suba pelos teus 7 principais chakras que estão ao longo da tua coluna vertebral. Chakras são pontos energéticos que são conectados, cada um deles, com uma área da tua vida. Então, por exemplo, o primeiro chakra, que está na zona dos genitais, o Muladhara Chakra, ele é conectado com a sobrevivência, com a tua relação com o material, com o dinheiro, por exemplo. E o que acontece com o Muladhara Chakra desenergizado? Você afeta diretamente a tua Kundalini, pois essa energia ela é abrigada nesse primeiro chakra. Segundo chakra, qual é? É o Swadhisthana. Esse chakra que está 3 dedos abaixo do teu umbigo, que é conectado com a tua sexualidade, com a tua capacidade de se amar. E esse é um chakra que eu arrisco dizer que a maioria das pessoas tem algum tipo de bloqueio nele, uma espécie de desequilíbrio. E por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que o tempo todo faz com que a gente não se ame, que lucra, inclusive, com a nossa falta de amor próprio. E que reprime muito a nossa expressão sexual. E que faz com que a gente olhe com olhos muito distorcidos para a nossa potência sexual. Muitas vezes, inclusive, olhamos para a nossa potência apenas como sexual, desde uma maneira muito vulgarizada, de uma maneira distorcida. Isso nos afasta da nossa potência real. E homens e mulheres têm diferenças no momento de sentir essa repressão. O homem, às vezes, é muito sexualizado e a mulher reprimida. Depois, nós temos o terceiro chakra, que fica no plexo solar, o Manipura. O Manipura, ele está conectado com o nosso poder pessoal. Eu posso, eu faço, eu aconteço. E com frequência esse chakra está em desequilíbrio. Quando você não se sente merecedor, merecedora, quando você sente que não é o suficiente. Esses sentimentos nos acometem com frequência, essas crenças limitantes que estão tão presentes, fazem com que a gente gere algum bloqueio ali também. Isso acontece pelos mesmos motivos que eu citei no segundo chakra, pela forma com a qual nós vivemos nessa sociedade. Depois, nós temos o outro chakra, que é o Anahata Chakra, que é o chakra do coração. Esse chakra ele tem uma força muito grande, porque uma vez que você consegue fazer com que a Kundalini chegue e passe desse chakra, a vida é diferente. Eu diria que é um caminho sem volta, porque nós temos 2 grantes. O que são grantes? Grantes são nós, é como se fossem nós energéticos, que fazem com que a nossa Kundalini ela não venha com força demais, senão a gente surtaria. Então, nós temos um grande no Muladhara Chakra e nós temos um outro no Anahata Chakra. Então, no momento que a gente consegue desfazer esse nó e a Kundalini vai para os outros chakras, com certeza você vai ter uma experiência espiritual muito profunda, uma conexão com o divino, com o sagrado, com tudo isso que nós não conseguimos colocar em palavras, a gente sente. Então aqui também no Neo-Tantra, a gente fala que nós temos o Hridaya, que é um conceito mais amplo do que o chakra do coração, que é o assento do divino. Essa é a tradução da palavra Hridaya, o assento do divino em você, é o teu coração espiritual. Então realmente aqui é muito importante. Quando nós estamos no processo de ascensão da Kundalini, geralmente ela fica parada, muito no segundo chakra. E por quê? Porque é ali que vem, muitas questões com a sexualidade e que pode ser muito bom sentir a energia apenas ali no segundo chakra. Porque isso, claro, pode trazer muitos prazeres em você. Por vezes a gente fica apegado, a gente não quer que a energia suba. A gente quer ficar aqui porque está muito bom. Mas olha, eu te garanto que quando a gente consegue trabalhar essa energia e fazê-la subir aqui, quando chega no coração, você tem essa sensação de amor, de plenitude, de amor incondicional por você
e pela vida. E com muita frequência, as pessoas que passam por processos de Tantra, elas presenciam e sentem isso, e vivenciam com potência. Então, nós temos o chakra da comunicação, não só da comunicação. O Vishuddha, que fica aqui na zona da garganta. Ele não é só da comunicação, mas também da expressão da tua essência, de você saber que a tua verdade, ela vale a pena, que ela merece ser acolhida, ouvida, e mais, que o mundo precisa da tua expressão real, da tua verdade, como eu digo sempre. O universo, essa engrenagem perfeita, que precisa da tua expressão real para funcionar com plenitude. Mas para fazer a energia chegar aqui, a gente precisa se sentir merecedor, merecedora, e precisamos transmitir a nossa verdade. Não tem apenas a ver com fala, mas tem a ver com expressão. Quando a gente traz a energia para cá, a gente empodera esse chakra. E agora vamos mais para cima, nessa viagem. O Ajna Chakra, que é conectado com a tua intuição, com esse conhecimento que não foi encorajado. A gente vive numa sociedade que é muito racional, muito mental, que ela trabalha muito, né, de forma racional, conhecer a natureza, o mundo através apenas da razão. E quando você consegue fazer com que essa energia chegue até aqui, você começa a ter uma outra visão sobre a vida. Você acaba autorizando esse conhecimento intuitivo e a tua vida também muda completamente. Eu sou uma pessoa que empoderei muito a minha intuição. E muitas das decisões que eu tomo na minha vida, eu tomo com a minha intuição. E tem gente que até fala pra mim, Felipe, não toma essa decisão pautado na tua intuição, vai por esse outro caminho. Mas eu mantenho a minha intuição, porque eu acredito nela, porque eu empoderei a minha intuição. Isso muda completamente a nossa vida. E eu vou te dizer, hoje em dia, né, tomando as decisões aqui, eu consigo vivenciar uma vida muito mais plena e levando mesmo uma forma diferente e muito mais sincera para comigo de enxergar as situações e também de tomar decisões. E por fim, nós temos o Sahasrara Chakra. O Osho, inclusive, fala de uma forma bem interessante sobre ele. O Sahasrara Chakra é como se fosse uma porta que te conecta com o infinito, com o sagrado. Então, vamos lá. Imagina que você está numa sala toda fechada, escura, não tem portas e nem janelas abertas, mas lá fora tem um sol lindo esperando por você. Só que você não está vendo porque você não abriu as portas e janelas. Então é como se fosse isso. Você trazer essa energia lá de baixo, fazer ela explodir aqui no Sahasrara Chakra, é como se fosse você escancarando as portas e janelas e olhando para esse sol que sempre esteve ali, mas você não está vendo. Então, todo o trabalho do Neo-Tantra, todas as meditações, né, que são conduzidas em processos terapêuticos, elas vão te levar, sim, para um lugar muito mais próximo a esse estado de plenitude. E o trajeto, ele é incrível, ele é lindo. E acredita, não é do dia para a noite que você vai despertar a tua Kundalini e fazer ela subir para o teu Sahasrara Chakra. Mas o processo envolve muita cura. Porque, como eu disse, todos nós, né, trazemos todo esse poder dentro de nós. Perder o medo de amar. Quem não quer perder o medo de amar? E isso te traz para uma outra visão sobre você mesmo. E aqui você chega para um lugar de muita paz, que é um lugar perene. Então o Tantra, ele vai te levar para essa paz, para esse equilíbrio de maneira mais perene, fazer com que você fique ali. E não é à toa que eu dedico a minha vida para falar sobre isso e trazer esse conhecimento. Porque mudou a minha vida. Eu, por exemplo, era uma pessoa muito racional, né? Eu sempre queria a prova das coisas, eu queria ler um artigo, um livro. Eu sempre pensava, ai, nossa, chakras, que coisa de gente hippie. Eu era muito racional. E o Neo-Tantra foi para mim um dos pontos de virada para que eu entendesse a grandiosidade que existe no meu corpo e que existe principalmente quando a gente larga a razão e vem para o corpo. Então o Tantra, o Neo-Tantra, é esse caminho que faz com que você use o teu corpo como instrumento para a transcendência. Por isso que eu trago muito isso nas minhas vivências, nos meus atendimentos, e é nesse caminho que aqui no Pílulas by Tantra eu quero te conduzir. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui comigo. Do meu coração pro de vocês, como sempre, Namastê. O Deus que habita em mim, saúda ao Deus que habita em você.